Levi não é apenas o soldado mais forte da humanidade. Ele é o ponto de equilíbrio entre caos e controle. E controle é uma escolha diária. Levi cresceu no subsolo, um lugar onde a sobrevivência não era virtude, era obrigação, onde confiança era luxo, onde fraqueza custava caro. Ele não nasceu disciplinado, ele foi moldado por escassez, moldado por um mundo que não ofereceu explicações, apenas consequências. É fácil admirar sua habilidade em combate. Difícil é compreender o que sustenta aquela postura, porque o que realmente define Levi não é sua força física, é sua relação com responsabilidade. Levi não luta por glória, não luta por reconhecimento, não luta por ego. Ele luta porque alguém precisa fazer o que deve ser feito. E quando algo precisa ser feito, ele faz sem discurso, sem dramatização, sem autopiedade. Existe algo quase desconfortável nisso, porque a maioria das pessoas quer motivação antes de agir, quer certeza antes de decidir, quer garantia antes de se comprometer. Levi nunca teve garantias. Ele sabia que poderia morrer a qualquer momento, sabia que perderia companheiros, sabia que o esforço poderia ser inútil. Mesmo assim, avançava. E aqui está a primeira lição brutal. Coragem não é ausência de medo, é movimento. Apesar dele, Levi sente medo. Ele sente perda, ele sente culpa, mas ele não paralisa. Ele entende algo que poucos aceitam. Você não controla o mundo, você controla a sua postura diante dele. Quando seus soldados morrem, ele não desmorona em público. Não porque não doa, mas porque naquele momento, alguém precisa permanecer de pé. Liderança não é sobre carisma, é sobre estabilidade. Levi é a estabilidade em meio ao horror. Enquanto outros gritam, ele observa. Enquanto outros hesitam, ele calcula. Enquanto outros perdem o controle, ele afia a decisão. E decisão rápida salva vidas. Ele não romantiza a guerra. Ele não fala sobre honra com brilho nos olhos. Ele sabe o que é sujar as mãos. E talvez por isso ele seja tão silencioso. Existe uma maturidade silenciosa em quem já viu demais. Levi não desperdiça palavras, não promete o que não pode cumprir. Não vende esperança vazia. Ele oferece ação. E ação exige disciplina. Disciplina não é fazer o que gosta. É fazer o que precisa, mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo emocionalmente esgotado. Levi continua. Quantas vezes você interrompe seu próprio avanço por desconforto? Quantas vezes transforma cansaço em desculpa? Levi opera em um ambiente onde erro significa morte. E ainda assim mantém padrão. Padrão é o que separa talento de excelência. Muitos são talentosos sob pressão moderada. Poucos mantêm clareza sob terror. Constante. Levi mantém. Mas existe algo ainda mais profundo nele. Ele não é movido por ideologia cega. Ele questiona, ele observa, ele pensa. Ele sabe que pode estar seguindo líderes imperfeitos. Sabe que decisões estratégicas podem falhar. Mesmo assim, ele escolhe confiar, não por ingenuidade, mas porque entende que nenhuma ação coletiva sobrevive sem confiança mínima. Isso é maturidade estratégica. Você pode não concordar com tudo, mas decide sustentar a missão. Levi carrega perdas que poderiam destruir qualquer companheiros mortos. Planos, falhos, sacrifícios irreversíveis, ele lembra de cada um, mas não deixa que a culpa o transforme em prudência. Existe uma diferença entre aprender com a dor e ser consumido por ela. Ele aprende e segue. Essa é a segunda lição. Controle emocional não é frieza. É responsabilidade sobre a própria reação. Levi não nega o sofrimento. Ele apenas não permite que o sofrimento dite sua próxima decisão. Em um mundo onde todos estão traumatizados, ele escolhe não se tornar imprevisível. E previsibilidade em guerra salva vidas. Você sabe o que esperar de Levi. Ele não oscila entre extremos, não se deixa dominar por impulsos grandiosos. Ele mantém padrão, e padrão cria confiança. Há algo quase minimalista nele, sem exagero, sem teatralidade, sem necessidade de provar nada. Ele sabe do que é capaz. E isso basta. Autoconfiança. Silenciosa é diferente de arrogância barulhenta.
Arrogância quer plateia. Autoconfiança quer eficiência. Levi não entra em cena para impressionar, ele entra para resolver. E resolver é um ato de responsabilidade. Quantas vezes você adia decisões esperando o momento ideal? Levi age com o momento disponível. Ele entende que perfeição é ilusão, mas precisão é possível. E precisão nasce de treino. Treino constante. Treino invisível. Treino quando ninguém está assistindo. Você admira o resultado, mas o resultado é consequência de repetição disciplinada. Nada em Levi é acidental, nem sua postura, nem seu olhar atento, nem sua economia de movimento. Ele elimina o desnecessário. E talvez essa seja uma das maiores lições aplicáveis à vida real. Elimine o excesso de drama, excesso de desculpas, excesso de ruído. Foque no essencial. Qual é a sua missão? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o próximo passo? Claro, Levi raramente se perde em abstrações longas. Ele traz tudo para o concreto. O que precisa ser feito agora? Em um mundo dominado por distração, essa pergunta é revolucionária. Ele não controla o cenário macro, mas controla a sua execução, e execução consistente constrói reputação. Levi não precisou afirmar que era o soldado mais forte. Os resultados falaram. Quando você entrega consistentemente, não precisa anunciar a competência, ela se torna evidente, mas talvez a parte mais impactante de Levi seja sua capacidade de continuar mesmo após ser quebrado, ferido, limitado, fisicamente prejudicado. Ainda assim, presente, não como símbolo de perfeição, mas como símbolo de persistência, força, não é invulnerabilidade. É continuar funcional mesmo com cicatrizes. Levi não é indestrutível, ele é resiliente, e resiliência é construída na repetição de levantar. Ele poderia ter escolhido amargura, poderia ter escolhido isolamento total, poderia ter escolhido desistir, mas ele escolheu permanecer útil. Utilidade é uma forma de propósito. Quando você se mantém útil, você se mantém relevante. E relevância não depende de aplauso, depende de contribuição. Levi contribui mesmo quando não é o centro, mesmo quando não é o foco da narrativa, mesmo quando sua dor é silenciosa, ele cumpre seu papel. E cumprir seu papel com excelência é um ato de honra. Não honra teatral, honra prática. Fazer bem o que está sob sua responsabilidade. Nada mais, nada menos em um mundo que glamoriza protagonismo. Levi ensina a força da competência silenciosa. Você não precisa ser o mais carismático, não precisa ser o mais emotivo, não precisa ser o mais inspirador em palavras, mas precisa ser confiável, confiabilidade. Quando alguém disse Levi tá lá, vai dar certo. Isso não é sorte. É histórico de consistência. E consistência se constrói um dia por vez, sem atalhos, sem promessas grandiosas, apenas compromisso. Repetido, Levi não espera motivação, ele age por dever e dever. Quando assumido com consciência, molda caráter. No fim, não é sobre ser o mais forte fisicamente, é sobre ser o mais estável quando tudo desmorona. É sobre manter clareza quando todos entram em pânico. É sobre fazer o necessário, mesmo quando ninguém agradece. Levi nos lembra que maturidade não é barulhenta, ela é firme, ela é controlada, ela é estratégica. E talvez a pergunta mais importante não seja se você admira Levi. A pergunta é: você está disposto a eliminar o excesso, assumir responsabilidade e manter padrão, mesmo quando o mundo ao redor parece impossível? Porque força real não precisa de espetáculo, precisa de decisão. Decida e não olhe para trás.